Até os 44 minutos do segundo tempo, se eu pudesse usar uma palavra para resumir todos os acontecimentos dessa semana, essa palavra seria reconciliação. Mas, como no futebol e no mundo não dá para contar com a vitória até o apito final, hoje teve uma reviravolta e a gente teve uma notícia que abalou o mercado mundial. Esse aqui é o Radar da Bolsa, onde eu destrincho as principais notícias da semana e te mostro aquilo que você deve observar para colocar dinheiro no seu bolso. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Pilati e aqui eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para receber renda passiva. Então, bora para cima, vamos começar esse Radar da Bolsa falando da primeira notícia e começar aqui pelo Brasil. Começar falando sobre o Lula. A pesquisa Quest mostra que o Lula está 9 pontos à frente do Ciro, 10 pontos à frente de Bolsonaro, 12 à frente de Tarcísio e Michele, 13 de Ratinho Júnior, 15 de Zema, Caiado e Eduardo e 23 na frente do Leite no segundo turno de 2026. Então a pesquisa está mostrando que o Lula continua sendo amplo favorito à presidência, né, a reassumir o cargo ou ser reeleito ao cargo de presidente pela quarta vez. Se acontecesse, seria pela quarta vez, né? O candidato mais forte, mais uma vez, é o Ciro Gomes. Quem diria, Ciro Gomes aparecendo de novo como um candidato mais forte para desbancar o favorito. Foi assim na eleição em que o Bolsonaro foi eleito, 2018, né? Foi assim lá em 2018. Ele era o candidato tido como mais forte para desbancar o Bolsonaro, mas mesmo assim, quem foi para o segundo turno foi o Haddad. E aqui, mais uma vez, o Ciro Gomes, né, tá aparecendo como alguém para bater de frente com o Lula. Veremos o que vai ser esse imbróglio todo, essa questão toda. Ainda falando sobre o Brasil, a gente teve uma notícia que é, de certa forma, boa para os investidores, mas ela é muito ruim para o cidadão em geral. Por quê? Porque o Congresso votou às pressas ali e impôs uma derrota para o governo, não aprovando o texto de isenção de imposto de renda ou de cobrança de imposto de renda. Vamos entender melhor como é que foi isso aqui, ó. O governo foi derrotado na Câmara em votação sobre MP do IOF. Então, o governo sofreu uma derrota, né? A Câmara impôs uma derrota ao governo Lula à noite desta quarta-feira ao deixar perder a validade uma medida provisória, uma MP, que previa aumento de tributos. Além disso, teve mais uma derrota do governo, que foi a continuidade da isenção para alguns investimentos de renda fixa, como LCI e LCA. Isso é muito bom para os investidores. Agora, o que prejudica o cidadão é que as bets, as casas de apostas, elas também entraram nesse bolo aqui. Tem muito lobby envolvido, tem muita coisa envolvida, né, por conta das bets, e aí não foi uma derrota para o governo, mas sim para nós brasileiros, que vemos tantas e tantas famílias perdendo tudo por conta de um vício, por conta de um jogo que é algo realmente escroto. Então, apesar de alguns benefícios, o fato das bets não terem entrado é um ponto negativo. Aí, já que eu falei que era uma semana de reconciliação, né, a gente tem que o Lula conversou aqui com o Trump e pediu o fim das tarifas e das sanções contra autoridades brasileiras. O Trump falou que gostou muito da conversa que ele teve com o Lula, que eles se entenderam muito bem, que tá tudo muito bom, que tá tudo muito legal, e ele colocou um negociador para interceder, então, o governo brasileiro, e esse negociador que que o Trump está nomeando, vão aí trocar uma ideia, vão ver o que dá para fazer, o que não dá, o que vai ser, como é que as coisas vão ser. Então, essa aqui foi a primeira reconciliação, né? Já vem acontecendo desde aquela reunião na ONU, o Trump falando que foi amor à primeira vista, que os dois se apaixonaram de primeira, o Lula falando que realmente o santo bateu, e agora aqui fechando com essa possível negociação das tarifas para que as sanções contra as autoridades brasileiras também seja reduzida ou seja até excluída. Enfim, cena para os próximos capítulos. Aí o Ibovespa reagiu como a tudo isso? O Ibovespa nos últimos 5 dias caiu mais de 2%. Pois é, apesar de todas as notícias
entre aspas, positivas para os investidores, positivas para o mercado, ainda assim o Ibovespa teve uma leve queda, perto aí de 3%, 2 e tralalá por cento, nesses últimos 5 dias, nessa última semana. O que mostra que o mercado não ficou muito contente com a aprovação, isenção do imposto de renda lá para rendas até 5 mil, com a forma como isso vai se dar, com a cobrança de mais impostos sobre pessoas que recebem mais, enfim. O mercado não absorveu muito bem essa notícia e, além disso, né, o mundo está um pouco caótico. Por que eu falo que o mundo está um pouco caótico? Quando a gente pega aqui o Ibovespa dolarizado, a gente vê que o Ibovespa caiu mais de 5%, caiu quase 6% só nessa semana. Então teve uma queda drástica do Ibovespa dolarizado, refletindo aqui o descontentamento com essas medidas aplicadas no Brasil e também com o cenário mundial. E por que eu falo do cenário mundial? Porque o dólar teve uma valorização, ou seja, o real se desvalorizou nos últimos dias. Isso tudo foi consequência de algumas atitudes, de algumas coisas que estão acontecendo mundo afora. Mas hoje, e o principal fato do dia no mercado e na economia mundial foi a declaração que o Trump deu hoje de manhã. O Trump disse que os Estados Unidos estão calculando um grande aumento de tarifas sobre a China com medidas hostis de Pequim. O que o Trump falou foi basicamente o seguinte, que ele não tem motivos para se reunir com o presidente Xi Jinping da China nas próximas semanas, que a China está explorando algumas áreas que são áreas restritas, e isso é um problema, e que ele vai arrochar as tarifas para os produtos chineses. O mercado reagiu de forma extremamente negativa. Por exemplo, o S&P só hoje está caindo 2%. Ao longo da semana, veja que a queda vem acontecendo só de hoje em diante, né? A partir de um determinado momento, a partir do momento da declaração do Trump. Então, hoje é o grande responsável pela queda do S&P 500, caiu 1,85% hoje, e nos últimos 5 dias aí 1,83%, ou seja, estava em estabilidade durante a semana, hoje despencou quase 2%. E aí a gente tem essas notícias, a gente tem essas coisas que estão afetando, digamos, o mercado, mas a gente tem boas notícias. Ainda no ramo da conciliação, né? Ainda nesse ramo da conciliação, a gente teve o Trump e o Lula, a gente teve aí a briga do Trump com o presidente da China, então, reconciliação, briga, agora vamos trazer uma nova reconciliação. Então, o que aconteceu essa semana? O chefe do Hamas anunciou o fim da guerra em Gaza. Os ministros do governo israelense estão reunidos e aí estão conversando, estão confabulando sobre o fim da guerra em Gaza. Então, eles chegaram a um acordo, o acordo proposto pelo Trump foi aceito, o Hamas aceitou, os israelenses aceitaram, né? Não só o Netanyahu, mas todos os ministros de defesa, enfim, resolveram botar um ponto final nessa guerra em Gaza. E esperamos que assim seja, porque muitos inocentes morreram dos dois lados, então guerra sempre traz mais prejuízo do que qualquer ganho para qualquer parte, então oxalá que acabe essa guerra. E por fim, para finalizar, para encerrar aqui, eu trago uma notícia que é uma notícia triste. É uma notícia, para mim, devastadora, porque investidores perderam 93% dos valores investidos porque foram mal investidos. O que aconteceu? Investidores perderam 93% do valor com COIs da Ambipar e Braskem. Entenda o que deu errado. Basicamente, o que deu errado? Os assessores de corretoras como, aqui mesmo está citando, né, corretoras como XP e BTG, entraram em contato com os clientes e ofereceram um produto, uma operação estruturada que, segundo a Anbima e segundo a regulação brasileira aqui, são produtos considerados de renda fixa. Olha só, produtos de renda fixa que podem te fazer perder 93% do valor.
Então, são produtos de renda fixa que tiveram essa perda absurda. E os assessores ligavam e falavam: ó, você tem aqui uma possibilidade, uma operação estruturada, com ganho de tanto. Se você for perder, é um investimento de renda fixa, então a chance de perda é pequena, blá blá blá. E o que acontece nesses casos? Em geral, esses casos. Eu não sei esse caso específico, mas eu estou tratando aqui de forma ampla os COIs, tá? Quando eu faço essa explicação. Em geral, os COIs fazem o seguinte: eles investem o dinheiro do investidor, né, da pessoa física que está ali, eles investem para tentar correr risco, para tentar lucrar e etc., com operações estruturadas. Tem uma operação defensiva e uma operação mais arrojada. Então, essa operação defensiva, em teoria, cobre qualquer rombo que a operação mais alavancada, que a operação mais arrojada tenha. No entanto, essas operações, elas trazem muito mais lucro para quem vende, para quem oferece, para quem está ali ofertando para os clientes, do que propriamente para quem adquire. Então, se eu recebo uma oferta de um COI, eu posso ter certeza de que quem está ganhando dinheiro é o meu assessor e de que não sou eu quem vai ganhar esse dinheiro. Então, os assessores ganham altas comissões, as corretoras, como XP e BTG, ganham muito dinheiro. Foi alvo de denúncia, né? XP já foi alvo de denúncia por conta disso. Então, é um problema. Esse é um problema. Não saber cuidar do dinheiro te deixa nas mãos de pessoas, muitas vezes mal intencionadas, que acabam te oferecendo produtos ruins, produtos caros e produtos que não te dão rentabilidade. E por isso mesmo que eu estou fazendo um evento chamado Caminho da Liberdade Financeira. Ao longo dessa semana foram 5 lives, todas elas ao meio-dia, para a aula magna que vai acontecer na próxima segunda, dia 13 de outubro, às 20 horas. Então, aproveito aqui e te faço o convite, te faço o alerta, aprenda a investir, entenda como investir de um jeito simples e seguro para não correr esse tipo de risco. E se você quiser se aprofundar nesse tipo de conhecimento, na próxima segunda-feira, no dia 13, às 20 horas, aqui no canal do YouTube, você vai ter acesso a isso. A gente vai deixar aqui o link para você entrar nos grupos, vai receber material lá no grupo, você vai ter acesso a informações antecipadas, enfim, vai estar tudo lá dentro do grupo VIP que você vai poder entrar, ter acesso, baixar os materiais, enfim, assistir a nossa aula magna para poder aprender ou para poder aprimorar a sua forma de investir. Fechou? Enfim, esse aqui foi o Radar da Bolsa, porque aqui o capitalismo é tupiniquim, mas a gente não maqueia nada. E o investidor que entende o movimento das peças do xadrez está muito mais preparado, é o cara que vai saber, ou a pessoa que vai saber, né, como comprar na baixa e vender na alta, não vai entrar em desespero quando a bolsa cair, não vai entrar em euforia quando a bolsa subir, vai saber investir de um jeito simples e seguro para ser muito mais lucrativo e receber renda passiva. Então, nós estamos juntos todo sábado, ao meio-dia, sai o Radar da Bolsa, a gente se encontra no próximo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações e, se fizer sentido, compartilha com aquele teu amigo, com aquela tua amiga. E nós estamos juntos. Até a próxima. Tchau, tchau.